Então o Brasil está ficando moderno. Agora a gente tem grupo de terroristas. E dois. Eu achava que isso era só coisa dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente Médio. Ah, terrorismo? Brasil? Não, não tem terrorismo. Agora tem. E tem dois grupos terroristas, o PCC e o Comando Vermelho. E agora você tem uma coisa impressionante. O Donald Trump virou o protagonista do Brasil nessa história. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês lembram quando o Trump estava concorrendo à presidência? O PT, o Lula fazendo campanha contra o Trump, chamando ele, será o quê? Que seria um papapá, papapá e tal. Xingava o homem de tudo quanto é jeito. Ia lá, reunia com o BRICS, falava que tinha que colocar, né, um concorrente para o dólar. O Trump ganhou. Colocou a Magnitsky no Alexandre de Moraes. Depois chamou o Lula para conversar. Acabou. Virou brother. O Lula ficou amigão do Trump. Não tem mais aquele bate-boca, aquela coisa de pá, 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 pá. Depois tirou a Magnitsky do Alexandre de Moraes e chamou o Lula para conversar de novo. E aí, meu amigo, aconteceu o inédito. Os dois viraram parceiro no combate ao crime organizado. Aliás, eu acho que a gente não tem que falar crime organizado. Crime organizado é quando você fala junto um pessoal para assaltar um supermercado e planeja o supermercado. Vamos assaltar assim, papapá. Isso é um crime organizado. O que nós temos, que chamam de grupo terrorista, é um crime estruturado. O crime estruturado é aquele crime que penetra nas instituições, nos organismos de Estado, entendeu? E passa a ficar mais forte que o próprio Estado e controlar o Estado. Esse é o crime estruturado. Então, e esse crime estruturado, né, ele é internacional, né, ele extrapola um país. Então, quando o Trump reúne com o Lula e fala assim, não, nós vamos combater o crime organizado, não pode contar comigo. Tá aí, a Polícia Federal tá todo dia indo para cima da turma aqui, entendeu? E aí tem aquela turma que fala, não, é contra a soberania. Vai falar contra a soberania agora para você ver. Você vai se associar ao lado do crime. Hoje você tem dois discursos. Ou você está com o Trump, ou você está com o PCC e o Comando Vermelho. Né? O PCC e o Comando Vermelho. Não tem, é dois lados. E o Lula está do mesmo lado do Trump. Eu vou colocar essas fotos aqui, ó, para vocês verem como o Trump é foda. Olha aí, ó. Ele reúne com o Lula, ele reúne com o Flávio, aí ele reúne com o Lula, ele conversa com o Flávio. E olha, esse negócio de falar que vai ser, ó, nós vamos decretar PCC e o Comando Vermelho como terrorista, eu tenho certeza, cara, que o Lula, quer dizer, o Trump avisou pro Lula que ia fazer isso. Ó, eu vou chamar os meninos aqui e nós vamos reforçar, tá certo? Você continua aí com o seu trabalho com a Polícia Federal, tá indo muito bem. Agora, eles estão querendo queimar eu, o Flávio. Então, vou trazer o Flávio para cá, porque a gente tem que reforçar né, essa linha nossa de atuação. Então, meu amigo, o Trump é foda. O Trump chamou quem? Chamou os dois caras que têm voto. É as duas lideranças hoje no Brasil. É o Lula que tem voto e o Flávio que tem voto. Quando o pessoal fala assim, mas a rejeição do Flávio é muito grande. Mas a rejeição do Lula é muito grande. Não é nada disso, não, meu amigo. É porque aqui está polarizado, você tem duas torcidas, entendeu? Não, mas é torcida mesmo. A turma que é Flávia, a turma que é Lula. Aí quando você fala assim, você não vota em quem? Aí eu não voto no Lula de jeito nenhum. Você esbarrou no eleitor do Flávio. Aí quando você fala assim, eu não voto em Flávio de jeito nenhum. Você esbarrou no eleitor do Lula. O resto, meu amigo, é Halloween. Não tem mais para ninguém.
É essa polarização. É Lula e Flávio. Esses caras são os donos dos votos no Brasil. E o Trump está fechado com os dois. E o que, que o Trump está fazendo? O Trump juntando com os dois que têm voto para enfrentar o quê? O crime organizado. Ou seja, o crime estruturado. Ou seja, organizações terroristas. Tá certo? E eu digo para vocês uma coisa: o Lula, isso aqui é uma opinião pessoal minha, viu? O Lula tá, tá velho. Eu tenho 65 anos, meu amigo. Vou fazer 66, né? Eu levanto já pensando assim, ó, daqui a pouco eu vou dormir de novo. O tempo passa muito rápido para quem vai ficando velho. O Lula já é bem mais velho que eu. E o tempo passa muito rápido, rapaz. O Lula já era para estar aposentado. O Lula sabe que ele já podia ter aposentado da política. Ele não está aí porque ele quis, ele foi colocado aí, tá certo? Agora, depois de eu mostrar essas imagens aí, ó, né, dos três brothers, Lula, Flávio e, e Bolsonaro e o Lula e o Trump, eu vou mostrar esse livro aqui, ó. Eu vou comprar esse livro, gente, porque o homem é fera. Eu sei que você acha aí na, na, na Globosfera aí, né, de R$ 80. Às vezes você acha por 27, você vai procurar no Mercado Livre, você acha por um preço melhor. Se alguém tiver esse livro do Donald Trump, de negociação, a arte da negociação, tiver isso aí, assim, e-book, né, em forma digital, quiser mandar para mim, pode mandar para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail, jpnoticias@gmail.com, tá certo? O WhatsApp você já sabe, né? 999-618000. Manda para mim, entendeu? Se você tem esse livro aí, que eu quero ler, cara. Esse homem é foda. Ele tá fazendo isso no mundo inteiro, tá certo? O cara é, eu vou falar, é foda. Lá nos Estados Unidos vão perguntar, o João tá me chamando de o cara, me chamando de foda, o que que é aquilo? Ah, foda é incrível, o cara é incrível, e tal. Tudo bem. Aí você fala, mas João, o Flávio e o Lula são dois adversários políticos. São, cara, no campo político. Mas no campo estratégico eles estão juntos. Os dois têm o mesmo objetivo: combater o crime organizado. Flávio de um lado, Lula do outro. Lula botou a Polícia Federal dele para agir. Flávio está colocando, né, na estrutura que ele tem, os lobbies que ele tem. Os dois são vítimas do crime organizado. Lula e Flávio. Ah, João, você está falando absurdo. Agora, João, agora eu vou te dizer, eu não vou mais ser seu seguidor. Pô, você está falando que o Lula é vítima do crime organizado? Ô, gente, eu tenho que ser sincero para vocês. Eu montei esse projeto, chama Comissão Cidadã de Inquérito, criada para pacificar o país e chegar à verdade, tá certo? Já estamos no vídeo 992 da CCI. E a gente ainda não tem nem 90 mil seguidores, gente. É um canal pobre, é um canal barato, mas aqui a gente não tem que ficar brigando para entrar na bolha, não. Nem do lado, nem do outro. Porque a gente está com esse discurso há 3 anos que é para pacificar a nação brasileira. Tá certo? E olha, eu vou te contar uma coisa. Eu separei um trecho aqui que eu vou mostrar para vocês que o Lula também foi vítima, é vítima do crime organizado, assim como o Bolsonaro é vítima do crime organizado. Vocês vão entender isso agora, entendeu? Ah, mas o Lula, João, pô, o Lula é ladrão, papapá, é mentiroso. Não é essa a questão. Não estou falando que aqui tem, né, todo mundo é santo. Não. No jogo político você tem muitas coisas que, entendeu? Que às vezes passa desapercebido, mas acontece. O narcotráfico, as Farc, né? Ele falou assim, ó, vamos financiar, né, as, as classes menos favorecidas para entrar na política, para fazer né, colocar as classes sociais para baixo para cima, sair do establishment, tá? E vai bancando. Aí os caras, não, manda dinheiro para gente. Só que acontece, o que acontece? Se você recebeu o recurso do crime para poder fazer política, depois que você chegar lá, meu amigo, você não abre mão, você não fica livre dessa turma.
entendeu? Você vai fazer sua política social, mas aquela turma está ali, colada no C. E aí aquela turma vai crescendo, chega uma hora que ele entra no Estado e fica maior do que o Estado. E aí pronto, você virou vítima disso. Vocês estão entendendo? Aquela história do cara comprar um- pegar um filhote de onça para criar em casa. Ai, que bichinho bonitinho. Você pega, já viu um filhote de onça? Coisa mais linda do mundo, rapaz. Aí você vai, vou levar para casa. Vou criar esse filhote de onça. Aí vai criando, o bichinho vai crescendo, vai chegando. Chega uma hora que o dono já fica assim, ó, esse bicho vai me comer. E se bobear, uma hora ele come mesmo. Assim, ah, é meu instinto. Eu quero carne, vai para cima do dono. Mas, João, você está falando muita abobrinha aí, estou te curtindo, você gosta desse papo. Mas fala aí, o que que você quer falar com esse negócio que o Lula é vítima do, do crime organizado? Eu vou falar para vocês, porque esse aqui é é um entendimento que a gente tem aqui, e eu vou mostrar isso para vocês agora, um recorte que eu vou fazer. Esses vídeos, essas falas que eu recortei aqui, elas são da, de 2016, 2017. Em 2016, 2017, a gente estava no governo de quem? No governo Temer, tá certo? Teve aquela coisa da Lava Jato, aquela coisa toda, né? Agora vocês vão escutar o discurso desse pessoal do PT, é do PT. Essa, vou te falar para vocês, né, como é que é o meu entendimento. E vocês vão ver que o discurso do PT é o discurso do Flávio hoje, é o discurso do Bolsonaro hoje, é o discurso do, do Eduardo Bolsonaro hoje, é o discurso dos bolsonaristas. Ah, João, você está falando abobrinha. Não, eu vou te falar a verdade, vocês vão ver isso aqui, entendeu? Política, cara, é igual nuvem. Cada hora que você olha, está de um jeito. Então, quando você vê Flávio e Trump, os dois sentados com o Trump sentado com o Flávio, depois sentado com o Lula, e os dois rindo, e os dois conversando, e os dois com algo em comum para combater o quê? Combater crime organizado, crime estruturado. Por quê? Porque os dois foram vítimas do crime estruturado no Brasil. Então o Trump identificou: olha, vocês têm algo em comum. Os dois são vítimas desse crime estruturado. Vamos ver isso aí. Vamos... Ah, não, você está falando abobrinha, João. Estou doido para ver o seu recorte, João. Está aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver, rapaz. A internet é uma benção, né, cara? Você poder ter essas coisas e poder estudar a história. Vamos lá. Se precisar, eu vou narrar depois o que eles estão falando aqui. Vamos lá. Infelizmente, o que disse o senador Cristóvão, está tudo muito bem engendrado. Está tudo muito bem engendrado. Esse juízo que ele fez hoje não é uma bobagem, não é não. Isso é muito grave o que esse juiz é muito grave o que ele fez. É muito grave e é parte desse engendramento. Então, tudo se explica para criminalizar alguém, para enfraquecer o governo e para tirar a presidente do poder. Senadora Ana Amélia, uma outra questão grave. Esse discurso é muito conhecido da direita, não é? Essa aí, ó, é a senadora do PCdoB, da base do Lula, entendeu? Estava lá no Senado em 2017. Vocês estão identificando esse discurso? A turma da direita está identificando esse discurso? Agora você presta atenção, que ela vai falar com a Ana Amélia. A Ana Amélia é uma senadora do PP, do Rio Grande do Sul. É direita, né? Tido como direita, uma direita. E aconteceu um episódio no Rio de Janeiro em que um pessoal, né, de vermelho lá, e pegaram a bandeira do Brasil e queimaram. 2017, na época do governo Temer, tá certo? Pegaram a bandeira do Brasil e queimaram. Aí a Amélia fala assim: olha, isso aí saiu na imprensa, saiu na rede social. Quer dizer, os seus correligionários estão queimando a bandeira do Brasil. Aí ela fala: não, isso não é nossos correligionários. Bem,
Aí nós vamos lembrar do 8 de janeiro. Vocês vão lembrar do 8 de janeiro, em que o pessoal foi lá quebrar Brasília e a turma dos patriotas falava assim: bolsonarista não faz isso não. Bolsonarista tá arrumando aqui, ó. Quem quebrou foram eles, os infiltrados, entendeu? Só que o contexto é diferente. Na época eles estavam querendo queimar o PT. E aí eles queimavam a bandeira do Brasil, disfarçado de esquerdista, para ligar a eles. Estava tudo estruturado e continuou. Então, o PT também foi vítima um pouco desse negócio. Presta atenção. A respeito da queimada das bandeiras. Eu também fui informada aqui que, de fato, o fato ocorreu, mas que nenhum deles eu não sei nem onde foi no Rio de Janeiro, está aqui, tem a foto. Nenhum deles são do meu partido, nenhum deles faz parte do PCdoB. Se por Nobre acaso, senadora Vanessa, depois e tenho certeza que nem do Partido dos Trabalhadores, nem tem, faz eles parte vão da falar, nossa não faz. tradição. Se fizer, senadora Ana Amélia, vai ser sumariamente expulso. Mas não faz. Eu não quero aqui. Só falta, senadora, alguém dizer que foi um coxinha que fez. Não, a senhora me falou os correligionários. Não, eu estou dizendo isso porque a senhora falou os seus correligionários. Não. Vocês estão identificando esse discurso? Vocês estão identificando? Ah, mas o 8 de janeiro foi os bolsonaristas. Não foi os bolsonaristas que fizeram aquilo. Ah, só falta você dizer que foi a turma da esquerda que fez isso. Vocês estão entendendo? Só falta dizer que foi a turma do PT que fez isso. Vocês estão entendendo como é que é coisa bem engendrada? Continue vendo. São meus correligionários, não são. Não são, jamais serão, jamais teremos correligionários que queimem a bandeira do Brasil. Jamais, jamais. Mas também não admitimos que bandeira de nenhum partido seja queimada. Mas o ministro Gilmar Mendes, assim, agora se referiu... Ó. Ó. Não é o discurso predominante hoje? Hein? Quem é que está aí? Protagonista do. Viajou as mídias todas aí para fazer assim, um bate-bola com o Romeu Zema, né, na mídia. Gilmar Mendes. Vai vendo. Referindo à nomeação do presidente Lula. Agora só falta nomear empreiteiro denunciado para ministro de Infraestrutura. Isso são palavras de um ministro do Supremo? Olha onde é que nós estamos chegando. Ainda dizem que nós estamos judicializando a política. Não, eles estão politizando a justiça. Esse discurso é conhecido pelo campo da direita? Hein? Vai vendo. Aí mora o perigo. Eu tenho a liberdade de pensamento que é dada a todo mundo nesse país. O que eu não posso é cometer crime. Agora, eu ter opinião, eu vou ser criminalizado por ter uma opinião? Hein? Esse discurso não é da direita? Hoje, não é da direita? Em 2017, a senadora estava falando isso, do PCdoB, que ela estava sendo criminada. Eu não posso ter opinião? Vão incriminar minha opinião? Vai vendo. Nós temos o direito, quem quiser subir e criticar, sobe. Eu não estou criticando agora aqui o ministro Gilmar Mendes, estou criticando agora que crime ele cometeu. Ele não cometeu nenhum crime, mas eu estou criticando ele. Quem quiser criticar o presidente Lula porque fala peão, porque fala palavrão, porque diz que A, B ou C se acovardou, critique. Agora, quiser dizer que isso é crime. Hein? Quantas pessoas da direita foram presas por crime de opinião? Quem estava denunciando isso em 2017, 2016, né? 17 de março de 2016, governo Temer. Uma senadora do PCdoB. Vai vendo. Querer dizer que isso é crime, e pior, quem faz isso, senador Lindbergh, é a televisão todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. É a televisão todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Hein? A turma que perseguiu aí o Bolsonaro.
Que discurso é esse, gente? A turma da direita não está se identificando com esse discurso? Hein? Agora, o Lula falando quando ele estava preso. Tenho clareza de que tudo o que aconteceu neste país, em função da Lava Jato, foi para impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República. Esse discurso não é o discurso da direita? Tudo que aconteceu do 8 de janeiro até agora foi para impedir que o Bolsonaro fosse candidato a presidente da República. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o discurso do Lula e o discurso do Bolsonaro têm algo em comum. Todos dois foram vítimas do mesmo. E agora, os dois estão lá reunindo com o Trump e falam assim, ajude a gente a enfrentar esse mesmo que prendeu o Lula e depois prendeu o Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Por que o Trump identificou isso? Por isso que eu falo para vocês, vocês têm que comprar esse livro do Donald Trump, cara. É muito bom, tá certo? Mas vamos que tem mais. Ora, se o PSDB, em conluio com a imprensa que se autodenomina um partido de oposição, quer criminalizar o PT e seu governo no Tribunal de Contas da União por ações contábeis normais que sempre foram feitas em suas administrações, isso é golpe sim. Se o PSDB quer criminalizar doações legais e transparentes de campanhas feitas ao PT, quando se sabe que aquele partido oposicionista recebeu em valores maiores doações feitas pelas mesmas empresas, isso é golpe sim. Vocês estão entendendo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a turma do PSDB tirou o PT do governo, dizendo que eles estavam fazendo, pegando doação de campanha, aquela coisa toda. Mas aí o senador do PT fala assim, espera aí, mas vocês pegaram mais do que a gente. Vocês pegaram mais do que a gente. E só a gente que vai pagar isso. É por isso que vocês querem condenar a gente. Entendeu? Então, é golpe sim. Tá certo? Se fosse para tirar o governo para resolver um problema, não. Quem tirou o PT tá aí. É a turma que estava fazendo mais do que o PT. Então, não foi para combater o crime. Foi um golpe entre dois partidos que estavam se brigando, PT e PSDB. Vai vendo. O Estado democrático de direito não admite o uso cínico, hipócrita e oportunista da moral de ocasião e a utilização despudorada dos dois pesos e duas medidas, como aconteceu no caso do mensalão do PSDB. O PSDB parece também desconhecer que o Brasil não é mais uma república de bananas, que dá ensejo a golpes com base em pretextos jurídicos canhestros. Golpes em pretextos políticos canhestros. Como é que foi que eles tiraram Bolsonaro do jogo? Pretextos jurídicos canhestros. Ah, mas era uma exceção. O Brasil vivia um regime de excepcionalidade. Então, a justiça tinha que passar por cima, tem que ser heterodoxas. É o mesmo discurso de 2016. Vai vendo. E no ressentimento dos derrotados nas urnas. De qualquer forma, a bancada do PT no Senado considera que o PSDB deveria parar de falar mentiras contra o PT e seu governo e começar a falar a verdade sobre si. Na ingovernabilidade e no golpismo,
Aí está despudorada a grande verdade sobre o seu partido. Muito obrigado, senhor presidente. Falei aqui em nome da bancada do PT. Agora tem uma fala do Lula depois que ele saiu da cadeia e que ele voltou, né? Ele estava lá num discurso de ainda ele ainda ia tomar posse, estava na época de fazer acho que foi lá no Banco do Brasil, né? No Fundação, sei lá o que, Cultural do Banco do Brasil, lá em Brasília, antes dele tomar posse. E aí ele pegou o microfone, né? E fez um desabafo. Esse país teve o impeachment de uma mulher, de uma mentira, de uma pedalada, a pretexto de melhorar esse país. Esse país viveu o maior processo de negação da política que eu conheço na história. Neste país, eu fui acusado das maiores infâmias, sem que o acusador jamais pudesse provar. Eu não tive que provar a minha inocência. Eu tive que provar a culpa de quem me acusou. Tenho clareza de que tudo o que aconteceu neste país, em função da Lava Jato, foi para impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República. Repetiu aí. Mas tudo bem. Essa fala dele é importante porque o que aconteceu do dia 8 de janeiro para frente foi para impedir que o Bolsonaro fosse candidato à presidência da República. A mesma turma que prendeu o Lula é a mesma turma que prendeu o Bolsonaro. O mesmo esquema que foi usado para tirar o Lula foi o mesmo esquema que foi usado para tirar o Bolsonaro. Aí você fala, mas caçaram a Dilma. Caçaram a Dilma com tal de uma pedalada, né? E aí fica aquele dilema, né? Fala, peraí, mas tá aí, cara. Cara, vocês lembram que quando começou a Lava Jato, que a turma foi para cima, é corrupção, vamos pegar a turma, né? As empreiteiras que estavam ajudando o PT e tal. Mas o outro falou, mas estava pegando, a turma do PSDB pegava mais. Aí a Dilma falou assim, mas já que é para fazer uma limpeza, vamos fazer uma limpeza geral. Aí a Dilma foi para cima na época, né? É o que eu estou entendendo. E aí começou a pegar nego do PSDB também. Eu lembro que o Aécio aqui passou um perrengue com a irmã dele, né? O presidente do PSDB na época, acho que era o Eduardo Azeredo, né? Passou um perrengue, chegou a ser preso. Então, a Dilma falou assim, peraí, né? Se vale para um, vale para outro. Vamos para cima de todo mundo. E o Procurador-Geral da República, na época, o Rodrigo Janot, né? Tem uma passagem dele que ele chegou aí armado. Ele falou: eu estava armado e fui lá pro STF, né, para atirar no Gilmar Mendes. Eu estava disposto a matar o Gilmar Mendes e suicidar. Esse era o discurso. Isso é um fato. Depois vocês pesquisam isso, é mentira isso. Entendeu? E o relator da Lava Jato era um ministro indicado pela essa turma do PT aí, né? Que é o Teori Zavascki. E o Teori Zavascki estava lá com um calhamaço de processo que ia pegar essa turma toda. O que aconteceu? O avião dele caiu e ele morreu. E daí para frente você sabe como é que a história continuou, né? Quem que ocupou a vaga dele. Bem, mas agora vamos pegar o discurso de um senador do Acre, alguma coisa Viana. E ele vai falar uma coisa, cara, que é muito impactante. Escuta aqui. Mas, quando a arbitrariedade, quando ela vem daqueles que deveriam guardar a Constituição e as leis, aí nós estamos correndo um risco sério. E eu acho, sinceramente, que esse é o problema que o país está vivendo hoje. Eu não sou jurista, não sou juiz. Eu só... Olha a data, 17 de março de 2016. Vou voltar aqui para vocês verem de novo. Presta atenção.
quando a arbitrariedade, quando ela vem daqueles que deveriam guardar a Constituição e as leis, aí nós estamos correndo um risco sério. E eu acho, sinceramente, que esse é o problema que o país está vivendo hoje. Eu não sou jurista, não sou juiz. Eu só queria que nesse momento gravíssimo, risco de ruptura do Estado Democrático de Direito, risco de enfrentamento na rua, de brasileiro contra brasileiro, que seria o pior dos mundos. Ele anunciou esse 8 de janeiro, no dia 17 de março de 2016. O que a gente viu no 8 de janeiro foi brasileiros contra brasileiros. Eles atraíram os patriotas para ir lá fazer manifestação, fazer um protesto e tal, e colocaram turma da esquerda lá, essa turma deles, para fazer a quebradeira lá. E aí você tinha o pessoal que era sério, brigando com os infiltrados lá, tinha nego dominando o cara no chão. Brasileiros contra brasileiros, cara. Isso aconteceu. Ele falou isso em 2016. Que respeitemos a Constituição. Alguns querem rasgá-la, usando os argumentos mais absurdos. Lamento que os colegas que fazem hoje parte da oposição estão fechando os olhos para os abusos que podem estar vindo daqueles que têm que guardar as leis e a Constituição. E quando o arbítrio vem daí, eu encerro com a frase do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, o segundo mais antigo. A pior ditadura é a do judiciário. Quem é que fala isso hoje? Não é a direita que fala isso hoje? Que a pior ditadura é a do judiciário? Então, meus amigos, o Trump é foda. Ele conseguiu reunir esses dois aí, ó, o Flávio e o Lula. E ele conhece a história do Brasil. Todos dois, essas duas lideranças, enfrentam o mesmo inimigo, o crime organizado. E eles estão unidos dentro desse aspecto para enfrentar uma estrutura que é poderosa, né? Que ela é, né, transcontinental e não é fácil, né? Os dois foram vítimas disso e os dois estão enfrentando. Tá? Agora volta para mim aqui. Mas, João, você quer colocar atleticano e cruzeirense torcendo para o mesmo time? Você quer colocar o Internacional e o Gremista torcendo para o mesmo time? Você quer colocar Brasil e Argentina torcendo como se fosse a mesma torcida? Não. PT é o PT, PL é o PL, bolsonarista de um lado, petistas do outro, esquerda, direita. Tem que continuar, entendeu? Lula tem que ir para a eleição? Tem que ir para a eleição. Vai com o PT, entendeu? O Flávio tem que ir para a eleição? Tem que ir para a eleição. Vai para a eleição. E os três juntos, Trump, Lula e Flávio, juntos para enfrentar essa estrutura que quer impedir que o Brasil tenha eleições independentes hoje. Bem, esse é o capítulo do próximo vídeo, tá certo? Não perca o próximo vídeo que nós vamos falar sobre isso. O PT vai sair candidato, o Lula vai sair candidato. Eu acho que o Lula não vê a hora de passar a faixa para o Flávio. É uma opinião minha. Eu, se eu tivesse na idade dele, eu já tinha chutado o balde há muito tempo. Que é isso? Vou ficar fazendo política agora. Mas o Brasil precisa de mim, precisa. O PT precisa dele. A esquerda precisa do Lula. Porque o Lula é um puxador de votos. Então, ele tem que sair. Ainda que talvez ele perca, e que é provável que ele perca, para o Flávio, talvez ele até queira perder, porque ele não tem ele não tem um campo hoje para negociar uma vice-liderança. Pegar o Alckmin de vice. Fala sério. Hein? O homem, né,
quer voltar à cena do crime. Vocês conhecem essa história? Então, aí o Lula fala assim, bem, eu vou sair candidato, eu preciso sair candidato, porque eu sou um puxador de voto, já estou velho, né? Quero aposentar e por tudo mais. Mas eu preciso que o PT não acabe e que faça uma boa bancada, ainda que o Flávio ganhe, porque a história do PT não pode acabar. Essa é a ideia, entendeu? Mesma coisa o Caiado com o Zema, né? Ah, o Flávio vai levar isso aí? Vai. Os dois têm voto? Não, não tem. Mas eles querem medir força, eles querem falar, vamos mostrar o tamanho, né, que o Halloween tem nessa história. Tem aquele também do Partido Missão, né, que são, né, os filhos, né, desse, dessa história toda que nós estamos contando, mas que estão aí. É uma geração que está chegando, que quer fazer parte, quer ajudar, quer contribuir e tem uma posição. Então o Brasil vai se reconstruir a partir dessa nova composição, entendeu? Vamos ter um Senado, né, uma Câmara de Deputados ano que vem, e tudo vai dizer que o Brasil vai estar caminhando, né, para a pacificação, tá certo? Se você gostou desse vídeo, está entrando um sol aqui, ó, na minha janela, porque está ficando tardinho, e aí começa a ficar mais iluminado, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que para quem está dentro das bolhas, vê isso com muita dificuldade, né? Pô, João, você está querendo que a gente engula uma coisa difícil e tal. Mas eu estou falando isso, gente, porque aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade, pacificar a nação brasileira. Tá certo? Então, a gente não pode olhar dentro das bolhas. A gente tem que sair das bolhas para mostrar o que a gente está vendo. Estou deixando a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você gostou desse vídeo, e dá um like aí. Se você não gostou, dá um like para baixo. Mas, principalmente, comente. Eu quero ouvir o seu comentário. Tá certo? Eu sei que vocês não vão ver isso em nenhum outro canal no Brasil. A TV Del Rey, ela tem esse papel, tá certo? De trazer uma visão, assim, com um olhar distanciado, fora da bolha, para vocês entenderem como é que a gente vê o Brasil hoje. Tá certo? E aí vocês me falam, se vocês tiverem o livro do Trump aí, manda para mim. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.